Olá pessoal, hoje eu queria compartilhar com vocês o texto bíblico que está em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, que diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer dentro desse contexto? Ele estava querendo deixar claro para os novos judeus convertidos da igreja de Gálatas que não era o cumprimento da lei que ia salvar a alma deles, mas sim a fé na justificação da obra de Cristo da cruz. Então, a gente pode parar para pensar assim como aqueles judeus. Se não precisamos mais praticar a lei para sermos salvos, então é só ter fé em Jesus que nós seremos salvos. Mas não é isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui. O que ele estava querendo dizer aqui é que praticar a lei pode ser apenas meros rituais religiosos. Podem ser apenas momentos da nossa vida. Mas o andar no Espírito, que diz no texto, ele está querendo dizer que nós dependemos desse Espírito, da ação dele, para praticar e viver a vontade de Deus que está descrito na lei, ou no caso, nas Sagradas Escrituras. Quantos de nós, a gente pode parar para pensar quantas promessas a gente já fez, a gente definiu o objetivo de determinadas coisas, mas a gente não conseguiu cumprir. 2, 3 dias depois, nós somos vencidos e contrariados por aquilo que nós dissemos que nós não iríamos mais fazer. Nós voltamos a praticar aquilo que nós não deveríamos, que nós dissemos que nós não iríamos fazer. E aí a gente pode entrar num modelo que a nossa vida cristã ela começa a ter altos e baixos constantes. E aí a gente vive num ciclo de peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, cai, levanta, e não é esse o padrão bíblico que a Bíblia nos diz, que ela nos ensina. A Bíblia nos ensina a ter uma vida cristã constante, onde nós vencemos o pecado. O pecado não vive constantemente em nossa vida, nos tentando e nos fazer cair. Geralmente isso acontece porque são as pessoas que tentam enfrentar o pecado ou seus desafios pela própria força. E andar no Espírito é depender do próprio Deus, da ação do seu Espírito Santo, para que nós consigamos cumprir a lei, cumprir aquilo que está escrito na Sagrada Escritura. E viver nessa dependência do Espírito Santo para que a gente consiga vencer. Tem uma história de um pastor que eu escutei agora há pouco tempo, que ele ilustrou essa passagem de uma forma assim, que ele vivia na África do Sul, e ele estava na região central da África do Sul, e ele ia fazer uma viagem para o extremo sul da África. E ele ia fazer essa viagem de carro, em torno de 5.000 quilômetros. E foi ele mais um casal. E eles fizeram essa viagem, e quando ele chegou, um colega seminarista dele perguntou como tinha sido a viagem, se o carro tinha dado muito problema. E ele respondeu que apenas um pneu furado. Então ele caracterizou, ilustrou essa história dizendo assim, que a nossa vida cristã, ela é assim, ela vai ter um momento em qual nós vamos pecar, nós vamos errar, mas isso não é constante. Assim como o carro dele, em 5.000 quilômetros, um pneu furado é uma coisa normal e aceitável, a nossa vida cristã também. Durante a nossa caminhada nós vamos ter exceções nas quais nós vamos pecar e errar. O que não pode ser e o que não é correto é assim como um carro, a cada 100 metros o pneu furar ou ter um problema. E muitas vezes a nossa vida cristã é caracterizada assim. A gente cai, a gente pede perdão. A gente erra, a gente pede perdão. E isso de uma forma constante. E isso não é andar no Espírito. Então, a minha reflexão, meu convite, para que nós venhamos a pensar como tem sido a nossa caminhada cristã. Se ela tem sido essa constante caminhada em torno do cumprimento daquilo que a Escritura Sagrada nos ensina, porque nós vivemos na dependência de Deus, ou se muitas vezes nós temos apenas momentos espirituais nas quais nós conseguimos cumprir a vontade de Deus, porque nós estamos depositando toda a nossa força com isso, mas depois de pouco tempo nós viemos a pecar e errar aquilo que nós não deveríamos mais fazer. Essa forma inconstante. Eu queria deixar isso como reflexão para que nós viéssemos a pensar se a sua vida, se a minha vida e se a vida dos nossos irmãos na fé ela tem se caracterizado dessa forma. Se ela tem sido uma vida cristã constante ou ela tem sido essa vida cristã oscilante, de altos e baixos de uma forma muito constante. Queria deixar bem claro para nós que assim como a Escritura Sagrada nos ensina,
Viver no Espírito é viver dependendo de Deus de uma forma constante, não de meros momentos, não de apenas alguns momentos. Pecar é uma exceção na nossa vida, não é algo diário. Ela é um acidente, ela é um acaso. Que Deus abençoe a todos.